No vídeo de hoje faremos um FAQ, algo que vocês já devem conhecer bastante aqui no YouTube, onde irei pegar as perguntas que foram mais pertinentes em um post da aba da comunidade que eu publiquei há um tempo atrás e estarei respondendo suas dúvidas. Vamos agora com a primeira pergunta, que foi a do usuário Will_Eagle, que fez a seguinte questão. Nos testes que você costuma fazer, é possível medir e perceber a diferença entre um SSD com e sem DRAM cache? Bom, resposta à sua pergunta, sim, em alguns cenários é possível notar essa diferença. Porém, isso fica mais perceptível em alguns cenários mais sintéticos. Em ambientes mais casuais, ou até mesmo em algumas aplicações profissionais como edição de vídeo ou algo desse tipo, é um pouco mais difícil de se notar a diferença. É possível notar? Sim, porém você só consegue notar mais essa diferença quando você compara dois produtos que têm uma categoria muito grande. Por exemplo, você comparar um SSD PCI Express 3.0x4 de baixo desempenho DRAM-less com um 4.0x4 topo de linha. Nesse cenário você consegue sentir uma diferença. Mas agora, em cenários do dia a dia, se você só vai fazer trabalhos básicos, acessar a internet, dificilmente você vai notar uma diferença. Em alguns casos, se você tem muito costume de deixar o SSD muito cheio, tipo mais de 80% a 90%, consegue sentir um pouco o SSD ficando um pouco mais lento do que ele deveria ser se tivesse DRAM cache ou não. Partindo agora para a próxima pergunta, que foi feita pelo usuário William WLC 2007. Poderia ensinar qual o parâmetro mais importante dos SSDs e por que a velocidade máxima não é tão relevante para o consumidor médio? Muita gente se deixa levar pela velocidade máxima. Bom, primeiramente vamos por partes. Por que as velocidades máximas, que geralmente tendem a ser as sequenciais ou as UPS, só que aquelas tipo que o fabricante joga um número altíssimo, são basicamente irrelevantes para o uso do dia a dia ou até mesmo em alguns cenários profissionais? Isso ocorre porque o sistema operacional do Windows e alguns outros sistemas operacionais como Linux, que tem esse particionamento NTFS, armazenam blocos em tamanho de 4 KB. E os SSDs tendem a ter um desempenho mais reduzido nesse tamanho de blocos, devido a diversos fatores, como por exemplo Write Amplification, onde os dados são gravados em páginas e apagados em blocos. Quando a gente faz isso na operação de escrita, principalmente escrita pequena, por exemplo, atualizando alguns bytes de dados apenas, o SSD ele precisa ler uma página inteira, modificar os dados se necessário e em seguida gravar essa página inteira novamente. Esse processo é conhecido como Read Modify Write, que acaba resultando numa Write Amplification, que é a amplificação de escrita, muito mais alta e faz com que ele tenha uma perda de desempenho maior. Esse processo pode acabar introduzindo um tipo de overhead e acabar diminuindo o desempenho também. Temos também outros fatores como o próprio overhead do controlador, temos o wear leveling e alguns outros. Com relação à segunda dúvida, que é a respeito dos parâmetros, cara, isso aí é a mesma coisa que você for tentar montar um computador. Você procura processador, você procura placa de vídeo e por aí vai. Em SSDs, você tem que verificar os componentes que eles utilizam, como suas NAND flashes e seu controlador. Não necessariamente um SSD que tem DRAM cache faz ele ser 1000 vezes melhor do que um outro SSD que não tenha. Hoje em dia a diferença de um SSD topo de linha DRAM-less para um topo de linha com DRAM cache é muito pequena. Em pouquíssimos cenários, se for possível ainda, você consegue ver uma diferença. Então assim, você tem que se basear mais no modelo do controlador utilizado e nas NAND flashes. Ah, Gabriel, mas como é que eu sei se o controlador e as NAND flashes são boas? Infelizmente, só vendo testes. Não tem como você saber, a não ser que você conheça um pouco da arquitetura de como foi feito o controlador. Se você não souber, o que eu acredito que boa parte não deva conhecer, só se baseando em review. Da mesma forma que você vê uma placa de vídeo, você só sabe se ela é boa a partir de algum review. Você não pega, por exemplo, especificações de uma placa de vídeo, tipo vamos supor, uma R9 290, que é uma placa antiga pra caramba. Se você for ver a quantidade de stream processors que ela tem ainda, ela é uma quantidade ok até. Só que se você for ver as especificações dela, é bem antiga para uma placa da atualidade. Então você não pode se basear apenas nas especificações, e sim em reviews. Porque se a gente fosse testar uma placa como essa hoje em dia, teria um desempenho terrível.
Partindo para a terceira pergunta, que agora foi do nosso colega Felipe FB Zerra. Quais características e componentes principais que devem ser observados na hora de se comprar um SSD? Principalmente NVMe, ou seja, o que não pode faltar em um SSD decente. Bom, eu acredito que isso eu acabei de ter respondido na última pergunta agora. Então fica aí a resposta, Felipe Bezerra. Um abraço. Partindo agora para a próxima pergunta, que foi do usuário Luca Girardi 5574. Poderia fazer um guia aprofundado de overclocking em SSDs? Assim, cara, eu não posso fazer isso por inúmeros motivos. Primeiramente, isso anula a garantia do produto. Segundo, os usuários que não souber fazer isso direito têm uma chance enorme de danificar ou até, entre aspas, bricar o SSD de vez. E terceiro, isso demanda de ferramentas, softwares, que somente o fabricante tem acesso. Ah, mas então como é que você consegue? Vazado. Basicamente, você tem um monte de site russo e chinês que você encontra essas ferramentas vazadas. Mas ainda assim, é um processo arriscado e não recomendo fazer. Eu já fiz um artigo, só falta fazer o vídeo dele, de overclock em SSDs, onde eu peguei um SSD, fiz um overclock na NAND Flash no controlador. E agora em 2024, no próximo ano, eu já faria um vídeo sobre isso. Vamos para a próxima agora, pergunta, que foi do usuário Sangren TX. Por que a garantia e TBW de SSDs DRAM-less costumam ser menores? Bom, de forma resumida, um dos principais fatores que causam isso também é o write amplification. Como havia mencionado anteriormente, que em SSDs DRAM-less aumenta bastante devido ao uso do dia a dia nos sistemas operacionais, teria uma maior tendência de leituras escritas em blocos pequenos, como mencionamos nas últimas questões. E como esses processos são realizados em blocos muito pequenos, o controlador tem uma write amplification maior, devido a um overhead maior, fazendo com que tenha uma maior degradação nas NAND flashes. Por isso que SSDs DRAM-less tendem a ter uma durabilidade menor. Mas nem sempre é tão grande. Geralmente, hoje em dia, você até consegue ter SSDs DRAM-less com maior durabilidade do que SSDs com DRAM cache. Tudo também depende das NAND flashes e do controlador utilizado. E da, entre aspas, binagem das NAND flashes. Ou seja, são inúmeros fatores que levam isso. Próxima pergunta agora, do usuário Sangren TX de novo. Como faz undervolt no SSD? Bom, primeiramente, embora seja possível, não é algo que assim, eu recomendo fazer. Porque assim, eu até entendo às vezes o pessoal falar sobre isso para tentar diminuir o consumo elétrico e o superaquecimento do controlador. Porém, embora ele seja, entre aspas, um processador com arquitetura ARM, ele não se comporta de forma como um processador de notebook ou de PC. Se você faz um undervolt nele, ele não está trabalhando com a tensão que ele é específica para trabalhar, se ele atinge uma carga que essa tensão está alimentando, ele vai e desliga. O SSD para de funcionar. Daí você tem que dar um cold reboot, um reiniciar na máquina, para ele voltar a ser reiniciado. Ou às vezes ele nem é reconhecido no sistema operacional. Então assim, não é algo que deva ser realizado. Tá, vamos agora para a próxima questão, que é do Thiago Porto Gameplay, que na verdade foi um pedido. Faz vídeo sobre micro SSDs do AliExpress. Olha, eu até posso tentar no futuro, porque eu sei que existem inúmeros micro SSDs falsificados no AliExpress. Existem algumas formas, embora você só vai ter como saber se você tiver com um SSD na mão, para saber se ele é verídico ou não. Eu posso tentar abranger isso no futuro. E agora, pessoal, vamos para a última pergunta, que foi do usuário Shuna Kagami. Precisa retirar o termopad de fábrica para instalar em uma placa-mãe com dissipação ativa? Depende. Precisa verificar, pois alguns fabricantes colocam aqueles dissipadores bem finos sobre o SSD, com uma cola ou um termopad. Em alguns fabricantes, se você remove ele, esse pequeno termopad ou dissipadorzinho, ele acaba anulando a garantia. Então você tem que ficar muito atento com isso para ver se realmente precisa. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, como sempre, deixem seu like, comentem e compartilhem, porque isso acaba contribuindo com o canal para ter um maior alcance e crescimento. E fica a dica também, se vocês quiserem ver mais alguns vídeos, como o Crush MX500, que é um dos SSDs SATAs com melhor custo-benefício vendido tanto no AliExpress quanto no Brasil e possui DRAM cache, o que um SSD SATA hoje em dia barato não costuma ter muito. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Aquele abraço. Fui.